36 anos da Igreja Batista Central, aqui em São João de Jaguaribe. Vale sempre lembrar um pouco da nossa história, né? Antes de irmos para a palavra de Deus. No ano de 1989, tinha um cristão que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, aqui dessa cidade, lá em Fortaleza. Tinha ido para Fortaleza em busca de melhorar de vida. O nome dele era Valdeci, filho do senhor Valdir, da dona Marieta, irmão de alguns irmãos que estão aqui congregando conosco hoje, da Valder Lúcia, do Dedé, da Valdinira. E no dia 16 de agosto de 89, ele, quando estava indo, na verdade um pouco antes disso, depois que ele conheceu a Cristo, ele foi impulsionado pela presença do Espírito Santo a anunciar as boas novas de salvação para todas as pessoas que ele tinha oportunidade. E ele, sempre que vinha a São João, ele fazia isso, pelo que se conta, de maneira muito intensa. Ele procurava aproveitar cada momento, cada oportunidade, e penso eu que criava oportunidades para falar do Evangelho. Coisa boa, só chegando água aqui para mim. Obrigado, irmão. E não sei exato, mas talvez durante o ano de 88, 89, todas as vezes que ele vinha, ele pregava para os seus familiares, para as pessoas com quem ele tinha contato. Mas aí no dia 16 de agosto de 89, quando ele estava indo buscar sua noiva na faculdade, na Unifor, né? Acho que era na Unifor, ele sofre um acidente, ele de moto, e tem uma batida de carro, um acidente muito forte, e ele não resiste ao acidente e falece poucas horas depois. E no dia 17 de agosto, o seu corpo vem para São João, e alguns irmãos da Igreja Batista Central, né, vêm juntamente com o pastor Armando fazer a ministração fúnebre, né? E em meio àquele momento de muita dor dos familiares, amigos, o pastor Armando, naquela celebração, ele aproveita para pregar o Evangelho, né? E pela graça do Senhor, naquele dia, algumas pessoas confessam a Cristo. Pessoas, algumas delas que tinham ouvido a mensagem do Evangelho já pelo Valdeci, incluindo, elas estavam Ubira, né? E eles entregam a vida a Cristo. E aí agora a Igreja Batista Central de Fortaleza se deparava com a situação de ter aqui, se eu não me engano, 4 pessoas que tinham entregado a vida a Cristo naquele dia, ou confessado a Cristo naquele dia. E aí eles não deixam essas pessoas só. Eles passam a visitar periodicamente esses irmãos. Talvez o intuito deles era fortalecer os irmãos e encaminhar para uma outra igreja. Mas cada vez que eles vinham, aqueles irmãos convidavam muita gente para ouvir a mensagem do Evangelho. E cada vez que alguém vinha visitar, novas conversões aconteciam. E aquele grupo que era 4, ele passa a ser maior, porque outros integrantes da família também entregam a vida a Cristo. E aí, a cada visita, aquele grupo ia aumentando. E foi passando um pequeno grupo, e
passou a se reunir na sala da casa da irmã Valder Lúcia, revezando com a casa do irmão Valdécio, o irmão Dedé, e esses irmãos pregando o evangelho, a igreja nascendo, né? Criando forma ali, e não cabe mais na sala, tem que ir para o quintal, não tinha onde se reunir, vamos para o quintal, limpa o quintal, e a igreja começa a se reunir no quintal da irmã Valder Lúcia, né? Que se tornou durante muito tempo o templo da igreja, né? Aquele quintal, eu me lembro lá o pezinho de romã, eu gostava de ficar lá pertinho do pé de romã lá, e a igreja foi se reunindo, novas pessoas foram chegando, o irmão Beto ainda jovem, com 14 anos, na verdade um pré-adolescente, um adolescente, né? Muito entusiasmado pela palavra do Senhor, começa a anunciar e pregar para muitos jovens, e muitos jovens começam a se converter, né? E aí a gente já não cabe mais num quintal, vamos para a Escola Francisco Guerreiro, passamos a nos reunir na Escola Francisco Guerreiro durante um tempo, o espaço foi ficando pequeno, fomos para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o espaço foi ficando pequeno depois de um tempo, fomos para a Câmara Municipal, né? Não éramos vereadores não, mas estavam lá na Casa do Legislativo, em 98, 97, 98, 99, e em 99 nós já tínhamos esse espaço, já tinha levantado os muros, e levantamos esse palco aqui, é o que tínhamos, né? Os banheiros ali, o palco e os muros ao redor. Decidimos vir para cá, para o templo, né, sem coberta, e aí o Senhor foi derramando mais e mais da sua graça, a gente foi se estruturando, a igreja continuou crescendo, né, e de 99 para cá nós estamos aqui no templo nos reunindo e anunciando a palavra do Senhor, né, pregando, buscando pregar com fidelidade o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós passamos 20 anos sem pastor, nós buscamos pastor durante 20 anos lá fora, e no ano de 2010 a igreja identifica como, desafia, não sei nem dizer como pastor, sem um preparo, né? Mas de 2010 o Senhor me colocou aqui para estar pastoreando a igreja, e tem sido um desafio muito grande aprender a fazer isso. Continuo com muitos desafios, com muitas limitações. Passamos 20 anos sem pastor, estamos aí com 16, né? Mas a certeza é que, independente de quem está à frente, nós temos a certeza que o pastor dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem tem cuidado, sustentado, Ele é o nosso cajado, né? O bordão, a nossa sombra, a nossa direita, em todo esse tempo. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que fala de sermos mantidos pela graça, né? Nós, como igreja, durante 36 anos, nós não estamos aqui pela força do homem, nem pelo planejamento. Uma igreja que não foi planejada, né? Uma igreja que não foi arquitetada, né, por uma visão missionária humana, mas uma igreja que foi plantada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele fez morrer uma semente, nós acreditamos, para que muitos vivessem. Um morreu fisicamente, mas hoje muitos vivem eternamente, espiritualmente, graças ao plano maravilhoso de Deus, né?
que num momento de dor jamais imaginaríamos que estaríamos hoje celebrando a vida eterna de muitos que o Senhor nos deu por meio dessa igreja local. Amém? Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Pedro capítulo 5, versículo 10. Minha intenção hoje não é nos estendermos muito aqui na mensagem, mas trazermos esse texto para refletirmos no quão bom Deus é para conosco. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Na verdade eu queria ler com vocês desde o versículo 1, só para a gente pegar o contexto, mas a gente vai falar só do versículo 10, tá certo? Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com estes, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte na ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Hoje celebramos 36 anos da Igreja Batista Central de São João de Jaguaribe. Mais de 3 décadas de testemunho do Evangelho, discipulado, adoração e serviço ao Senhor. Ao longo dessa jornada não foram poucas as lutas, mudanças e desafios, mas se estamos aqui hoje é porque o Deus de toda graça nos manteve de pé. Amém? É Deus, irmãos, foi Deus e é Deus e será Deus na vida dessa igreja que nos mantém de pé. A vida cristã não é uma caminhada fácil. Pedro escrevia para cristãos que sofriam perseguição, provação, incerteza, mas no final de sua carta ele deixa uma palavra de ânimo que ecoa até nós. Aquele que nos chamou é o mesmo que nos sustenta, restaura e firma. Ele nos chamou, mas Ele vai nos levar até o fim.
Ele começou essa história e essa história vai continuar até a volta do Senhor. Não porque acreditamos que a igreja local ela vai ter o poder de resistir, mas acreditamos no Deus que faz com que uma igreja verdadeira, uma igreja firmada na sua palavra, ela persevera até o fim. O mesmo Deus que nos salva pela graça, também nos sustenta pela graça até o fim. Essa primeira carta de Pedro, ela foi escrita por volta do ano 64, quando já estava começando a perseguição pelo Império Romano. Os cristãos, eles sempre sofreram oposição e depois perseguição. Desde a época de Jesus, no início da igreja, os judaizantes, os judeus, eles já se opunham ao cristianismo de maneira bem forte, mas por volta ali do ano, na década de 60 depois de Cristo, o Império Romano, que aqui Pedro vai chamar de a Babilônia, mais na frente nesse capítulo, ele também passa a perseguir os cristãos. E essa perseguição primeiro era uma perseguição mais de cunho de opressão, fazendo com que as pessoas tivessem medo de se identificar como cristão, porque elas começavam a ser rejeitadas, a ter dificuldades para viver bem. Mas depois ela passa a ser uma perseguição bem ferrenha, e já estava bem próximo disso. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles foram martirizados por essa perseguição. O próprio Paulo, veio a morrer, assim como Pedro, pela mão do Império Romano. Nesse livro, Pedro, ele escreve para falar das grandes dificuldades que é seguir a Cristo. Ele apresenta nesse livro a identidade do cristão como estrangeiro e peregrino, que nós não somos aqui, nós estamos de passagem. Nós precisamos entender, assim como aqueles irmãos, que nós não podemos depositar toda a nossa esperança de vida nessa vida aqui. E muitas vezes nós nos esquecemos que somos peregrinos, que estamos aqui de passagem, porque nós empenhamos tanto tempo, tanto esforço, tanto recurso, tanta energia nessa vida aqui, que esquecemos que não somos daqui, que nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. No capítulo 2 ele vai falar do sofrimento, fala do chamado à santidade, a esperança viva na ressurreição. Então é o que traz o contexto dessa carta. E no capítulo 5, depois de fazer algumas orientações aos líderes, de trazer também exortações para a humildade e a vigilância contra o diabo, Pedro, aqui no versículo 10, ele conclui com uma bênção de confiança. Apesar das batalhas, apesar das aflições, apesar dos sofrimentos, o povo de Deus será cuidado por ele até o fim. Amém? Apesar de todas as nossas dificuldades, ao longo da nossa história como igreja, nós já passamos por muitos momentos difíceis, passamos por momentos maravilhosos, gloriosos, que a igreja crescia de maneira muito rápida. Já tivemos momentos aqui de ter esse espaço completamente lotado, e hoje passamos também por momentos de dificuldades, de crescimento. E aí
eu quero deixar bem claro que a preocupação não é o crescimento numérico, mas é entendendo que o crescimento numérico é resultado de uma igreja saudável. Mas, independente disso, nós vivemos dias em que o verdadeiro evangelho tem dificuldade de ser anunciado, ou melhor, é pouco anunciado, porque nós vemos muitas instituições se intitulando como igreja, mas apresentando um evangelho estranho às Escrituras. Nós precisamos permanecer fiel. Essa mensagem tem como propósito hoje de encher o nosso coração de confiança no cuidado de Deus para com a nossa igreja local, para com as nossas vidas como igreja. A grande ideia desse texto aqui é a seguinte: Deus, pela sua graça, preserva e fortalece o seu povo, conduzindo até a glória eterna, apesar das aflições temporárias. Vamos rapidamente olhar aqui esse versículo. Primeiro, começa com o Deus de toda graça. Pedro, ele não apresenta um Deus limitado, ou um Deus seletivo, mas um Deus cheio, completo, de um entendimento de o máximo, o Deus de toda graça, a fonte infinita de favor imerecido. Esse é o nosso Deus, fonte infinita de favor imerecido, porque nós não merecemos nada do que recebemos de Deus, mas Deus, durante toda a nossa vida cristã, tem derramado da sua graça. Durante todos esses 36 anos, é impossível não reconhecer essa grandiosa graça de Deus na história dessa igreja local. Deus de toda graça, Ele é o Deus que tem graça para salvar, graça para sustentar e graça para restaurar. Ele nos sustenta, mas Ele também te restaura. Se de repente você hoje está fraco, caído, está abatido, o Deus de toda graça tem poder para te restaurar. Nós sabemos que para a ação de Deus, de maneira graciosa na sua salvação, Ele age independente dos nossos esforços, do nosso merecimento. Mas quando chamados, escolhidos, nós precisamos estar respondendo de maneira coerente com a graça do Senhor. E se assim fizermos, nós vamos estar em todo tempo experimentando o seu sustento e a sua restauração. Iesbe, um teólogo, ele disse: quando você chegar ao fim dos seus recursos, ainda estará no início dos recursos de Deus, da graça de Deus. A Igreja Batista Central, como eu já disse, se nós chegamos até aqui, não foi pela força do braço humano, mas pela graça do Senhor. Depois o versículo continua e diz que nós somos chamados à eterna glória, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. O chamado de Deus não é apenas para um momento, mas para um destino glorioso. O chamado de Deus é um chamado eficaz, Ele não falha. Isso faz parte da doutrina
da salvação de Deus, a soteriologia. O chamado que eu faço aqui, ele pode ser resistido por você. Ao pregar aqui o Evangelho, convidar você para entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, você pode resistir. O meu chamado é falho, o meu chamado é limitado. Mas se o Deus de toda graça te chamar, você não tem como resistir. Esse chamado é irresistível. Você não tem como se segurar, você não tem como rejeitar. Minha oração é que todos os que estão aqui já tenham sido chamados pelo Senhor. Porque se assim foi, eu tenho certeza que nós somos irmãos em Cristo. Ele é um chamado eficaz, ele é um chamado em Cristo. Ele em Cristo nos chamou. Sem Cristo não há salvação. Isso nós anunciamos continuamente aqui como igreja. Sem Jesus não há salvação, não há meio de salvação sem Jesus. As pessoas lá fora dizem: não, toda religião leva a Deus. Mentira. Religião nenhuma leva a Deus. Só Cristo leva a Deus. Só por Cristo, só pelo sacrifício de Cristo, só quem foi lavado e remido pelo sangue puro do Senhor Jesus Cristo. Jesus é nossa única base de acesso ao Senhor, e é um chamado eterno. Esse chamado, ele não é para um momento e depois você pode abandonar. Não. Uma vez chamados por Cristo, nós seremos sustentados por Ele até o fim. Lá em Romanos vai falar isso. Aquele que nos escolheu, nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos sustenta e nos leva até a glória, nos glorificará. Nada pode quebrar essa corrente. O chamado de Deus não é um chamado a ser aceito ou rejeitado por mérito humano, mas por uma convocação soberana que nos arranca das trevas para a luz. A igreja não existe para manter tradição ou rotina, mas para preparar pessoas para a glória eterna. Nossos ministérios, cultos e celebração apontam para lá. Quando estávamos cantando aqui, isso é uma sombra daquilo que um dia estaremos fazendo na presença de Deus. Todos cantando com corações jubilosos eternamente, louvando ao Deus de toda glória. Ele diz que o sofrimento é por pouco tempo, comparado à eternidade. Mesmo que tenhamos toda uma vida de sofrimento, ainda é pouco. O que está nos reservado é uma eternidade gloriosa. Isso vai passar. Essas dificuldades vão passar. Esse sofrimento vai passar. O Deus de toda glória já nos reservou a salvação eterna. No que diz respeito à salvação, ela tem um significado triplo, a salvação do Senhor. Nós fomos salvos no momento em que o Senhor nos chamou, nós estamos sendo salvos pelo processo de santificação, e nós seremos salvos quando a glorificação se concretizar. Amém? E aí chegamos ao último ponto aqui, que é a ênfase da nossa oração hoje. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aqui está o coração desse versículo. 4 verbos que mostram a ação contínua de Deus. Aperfeiçoar. O significado dessa palavra é a seguinte: restaurar,
completar, ajustar o que está quebrado. É usado em Marcos para descrever consertar redes. Lá em Marcos 1,19, essa palavra ela foi usada no sentido de consertar redes. Então, podemos entender que o aperfeiçoar é o processo em que Deus está consertando as nossas vidas, está desfazendo a curva que nós tínhamos para o pecado, para o mal, né? Nós nascemos com natureza pecaminosa, já pendendo sempre para o que é mal, para aquilo que desagrada a Deus. E se Deus não intervir nas nossas vidas, nós só vamos de ladeira abaixo. Mas Ele entra na nossa vida e Ele vai nos consertando. Por isso nós precisamos ficar bem atentos, porque ninguém que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo permanece do mesmo jeito. Ele é transformado dia a dia, ele é aperfeiçoado dia a dia. Eu tenho que ser melhor hoje do que o que eu era antes, e amanhã eu tenho que ser melhor, e melhor no sentido de ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, mais aperfeiçoado. Essa é uma característica do verdadeiro cristão. O falso cristão é aquele que diz que entregou a vida a Cristo, mas não tem nenhuma mudança na vida, nenhuma transformação, continua com os mesmos hábitos, com os mesmos pecados, indiferente ao pecado, ou se alegrando no pecado. Mas o cristão verdadeiro, ele é transformado dia a dia pela presença maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. Não tem como ficarmos indiferentes, nós estamos sendo aperfeiçoados. Amém? Você está sendo aperfeiçoado? Você pode constatar isso na sua vida, você pode se examinar e ver esse aperfeiçoamento que Deus está fazendo na sua vida. Deus nos molda para que sejamos eficazes, Ele corrige falhas e nos torna aptos para a sua obra. Ao longo dos 36 anos, Deus tem consertado as redes dessa igreja, ajustado ministérios, restaurando vidas, santificando o seu povo. Amém? Que nós possamos estar atentos a isso, para vivermos essa realidade de maneira intencional. Hoje nós podemos fazer uma avaliação e vermos como queremos estar daqui a um ano como igreja. Como eu, indivíduo, como igreja, quero estar daqui a um ano. Que comprometimento eu quero ter com o meu Senhor e com a sua obra. O outro ponto, ele fala de firmar, dar estabilidade, fixar num ponto seguro, né? Jesus, lá em Lucas 22:32, disse a Pedro: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Deus nos dá convicções inabaláveis, Ele firma nossa fé para não sermos levados por vento de doutrinas, para sermos abalados. Nós temos que estar firmados na palavra para não sermos enganados. Quantas pessoas, infelizmente, foram seduzidas, levadas daqui por vento de doutrinas? Infelizmente muitas foram. E se nós olharmos para o resultado da vida dessas pessoas, elas estão entregues às suas vontades, aos seus prazeres hoje. Nós temos que estar firmes para não sermos enganados, para não sermos levados por nenhum vento de doutrina. Uma igreja madura é firme na palavra. Nossa história é marcada por não
cedermos a modismos, mas pela fidelidade bíblica. Amém? Eu afirmo isso. Essa igreja, pela graça do Senhor, ela não foi levada por ventos de doutrinas, por modismos, mas tivemos o privilégio de sermos sempre discipulados por pessoas que encaravam a palavra de Deus com fidelidade, e eles passaram isso para nós, e nós procuramos a fidelidade da palavra de Deus, né? Nós recebemos instrução aqui da Igreja Batista Central no início, a irmãos como Alcimor, que é pastor lá também hoje, irmão Aloísio, João Batista, muitos outros estiveram aqui no começo, mas eu considero que fomos discipulados mesmo pelo missionário Bill, nosso querido e amado irmão Bill, que continua hoje na sua velhice. Eu acho que hoje ele já deve ter uns 80 anos, continua missionário, ele não se aposenta. O servo do Senhor verdadeiro não se aposenta, né? E ele, mesmo essa igreja não querendo se tornar uma igreja bíblica, que era a instituição dele, ele por cerca de 6, 7 anos, posso dizer que quase que semanalmente ele vinha para essa igreja dar estudo bíblico, discipulado, né, capacitando essa igreja, porque ele sabia que aqui se reunia o povo de Deus, carente de ensino, e nós fomos discipulados por ele, firmados na palavra do Senhor. Pela graça do nosso Deus em usar esse servo, eu não poderia hoje deixar de mencionar o missionário Bill. Ele me ensinou a pegar na mão de uma pessoa. Eu nunca esqueço. Na hora dos louvores de cumprimento, eu fui lá com a mãozinha, jovenzinho, 12, 13 anos, fui lá com a mão mole, aí ele pegou na minha mão e disse: aperte com força, né? O homem de Deus aperta com força, eu nunca me esqueci. Aí eu só pego na mão com força, né? Louvado seja Deus pela vida e ministério do missionário Bill. Penúltimo ponto: fortificar. Significa dar força, deixar robusto, e aqui no sentido espiritual. É fortalecimento no coração pela graça, é poder para perseverar sob pressão. Nós estamos vivendo tempos talvez semelhante àquilo que Pedro estava aconselhando e falando aqui para os irmãos. Nós podemos estar vivendo de fato um início de uma perseguição cristã aqui no nosso Brasil, porque cada vez mais se levantam vozes dominantes para impor regras, leis, práticas que são contrárias à liberdade cristã, e daqui a pouco nós podemos estar sendo confrontados contra contra essa realidade. Nós precisamos estar fortificados pela palavra do Senhor. E ele usou a última palavra aqui: fundamentar. É estabelecer sobre base sólida. É o verbo que se utilizava para falar de alicerce. Cristo é o fundamento, diz 1 Coríntios 3:11. Essa palavra nos faz lembrar Mateus 7, 24, 25, que nós precisamos ser uma casa alicerçada sobre a rocha, né, para resistir aos temporais,
seja eles quais forem, os temporais da nossa vida, no nosso dia a dia, circunstâncias da nossa vida, os temporais que podem se levantar contra a igreja do Senhor, nós precisamos estar fundamentados sempre na rocha, que é Cristo. A sua palavra é a manifestação de quem Ele é. A igreja permanece porque está firmada em Cristo e não em alicerces humanos. Nós não estamos firmados em líderes, né? Nós não estamos firmados em recursos, nós não estamos firmados em estratégia humana, nós estamos alicerçados, firmados em Cristo e precisamos viver assim. Então, concluindo, esse texto ele está ligado ao todo da palavra de Deus, porque Deus ele foi e é, né? Ele foi o Deus que sustentou o povo de Israel lá no Antigo Testamento, no deserto. Quando a gente lê os livros históricos, quando entra no período dos profetas, nós vemos Deus sustentando por amor aquele povo. Nos evangelhos nós temos que o Senhor nos promete estar conosco todos os dias até o fim. E nas cartas nós vemos Paulo dizer que aquele que começou a boa obra completará, Filipenses 1:6. Ou seja, em toda a palavra de Deus nós vemos um Deus que sustenta o seu povo, que está com o seu povo até o fim. Então, irmãos, ao celebrarmos nossos 36 anos, nós reconhecemos que foi a graça que nos alcançou, a graça do Senhor Jesus Cristo. É a graça que nos mantém e será a graça que nos levará até a glória. Amém? Mantenhamos os nossos olhos fixos, firmes em Cristo, nosso fundamento seguro. E que a nossa história seja sempre um testemunho vivo de que somos mantidos pela graça do Senhor. Amém?